Bom, tipos, vamos dar continuidade à nossa revisão, né? Vamos falar um pouco aqui das perífrases verbais, tá? Quando se trata dessa perífrase verbal, nós temos que entender que a função dela é unir, não é isso? Unir os verbos, tá bom? Só que dentre elas nós temos a estrutura dessa perífrase verbal, tá? Que essa estrutura é formada pelo verbo auxiliar, tá? Mas o verbo principal, beleza? Esse verbo auxiliar, tá? É onde nós iremos identificar o tempo, a pessoa em que o verbo será conjugado, beleza? Tá? Lembrando que o tempo que nós iremos trabalhar é somente os verbos no presente do indicativo, tá bom? Tá? E esse verbo principal, tá? É o que nós chamamos de verbo que traz o significado, que traz o sentido, tá bom? Tá? E nós teremos três formas nominais. Verbos no infinitivo, que são aqueles que terminam em AR, R e R, tá? Verbos no gerúndio, que tem a terminação em NDO, que vai ser os verbos ando e iendo, tá bom? E os verbos no particípio, que vão ter a terminação ado ou ido, tá bom? Só lembrar das formas do pretérito imperfeito que nós estudamos, tá bom? Bem, aí nós temos aqui, ó, essa função das preposições, das conjunções, porque a função da preposição e da conjunção, ela tem a função de unir, tá bom? Essa é a função dele. Ele vai ficar entre o verbo auxiliar, tá? E entre o verbo principal, beleza? Tá? Quais são as principais conjunções e preposições que podem aparecer? Preposição a, preposição de, a conjunção que, tá? São as que vão estar presentes dentro do nosso conteúdo, beleza? Tá? Lembrando, preposição a, de, tá? E a conjunção que, tá? Como aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, tá? Ó, e a, tá? Ó, preposição aqui, ó. Tene que, conjunção. Db de, preposição. Ai que esse verbo aqui, o AB, tá? É o verbo ai, que é aquela forma impersonal que nós conversamos na aula passada, tá bom? Ele não vai ser conjugado, ele vai ter a forma de existir ou ter, tá bom? E temos os verbos de forma isolada, que é o verbo db e o verbo estar. Lembrar que o db, ele também vai acompanhar esta preposição, só que ele vai ter outra função, beleza? Tá? Como aqui, ó. Voy a llamar todos. Tenemos que hacer, ó. Voy a llamar. O verbo ir, a preposição que tem a função de unir, mais o verbo no infinitivo. Tenemos que hacer, ó. Tenemos o verbo que foi conjugado, não é isso? Mais a conjunção e o a ser, beleza? Devo salir, tá? O verbo deber mais salir. Devo de compreender, tá? Mais o verbo no infinitivo e a presença da preposição de. Não há, como eu falei para vocês, ó, o verbo haber, tá? Verbo impersonal. Não há que julgar, tá? Julgar a outros. Estamos ajudando, tá? Não a, tá? Ajudando a todos, beleza? No lugar desse A aqui, você coloca a vogal U, tá bom? Beleza? E aqui nós temos, tá, as ideias que eles vão trazer, tá? O verbo ir é a ideia de ação, tá bom? O verbo ter que traz a ideia de obrigação. O verbo deber de traz a ideia também de obrigação. Perdão, o verbo deber traz a ideia de obrigação e o deber de, tá? O deber de é que traz a ideia de probabilidade, possibilidade. O verbo haber que é o I, tá? Ó, I que traz a ideia de obrigação impersonal, tá? Esse impersonal, só lembrando, porque o verbo I não será conjugado, tá bom? Ele vai ter sentidos, tá? E o verbo estar, ele vai trazer a ideia de ação de desenvolvimento, beleza? Tá? E aqui eu destaquei os verbos que nós acabamos de ver, tá bom? Tá? A sua conjugação e a quem ele acompanha nas formas do infinitivo. O único verbo aqui que vai acompanhar, tá aqui ajudando, ó, ajudando. O único verbo que vai acompanhar o gerúndio vai ser o verbo estar. É o único que acompanha o gerúndio, tá? Dessas perífrases que nós estamos estudando. Lembrar disso, tá bom? Destas perífrases, tá ok? E aqui nós temos uma atividade, ó. A função principal das perífrases é unir os verbos, tá? O seu conceito, tá bom? Unir os verbos. Tendo como estrutura o verbo auxiliar e principal, tá? Quem é um verbo auxiliar, professor? É o verbo que vai ser conjugado. E o verbo principal é o verbo no infinitivo, gerúndio ou particípio. Beleza? Tá?
E aqui, ó, tendo como estrutura o verbo auxiliar e principal. Na charge acima, no segundo balão, tá? Ó, aqui, ó, no segundo balão, tá? Insira os verbos do pretérito, os verbos nas perífrases verbais adequadamente. Então, aqui, ó, desejo de de bromas estúpidas e apresserou-se ou, tá, ó, está a legar, tá, ó. O verbo estar, ele não aceita o legar, muito menos o a, certo? É o verbo no gerúndio. Debes que, não é debes que, é debe de, tá? E não é legando, seria alegar, deve delegar. Vamos alegar o verbo ir, preposição e o verbo no infinitivo, pode ser, né? Tenemos delegar, não é tenemos de, tenemos que, tá? Ai de legar, não, é ai que, tá? Então, aí vai ser a letra D, aliás, letra C de casa. É isso? A resposta. Beleza? Vamos ver agora os pretéritos imperfeitos. Tá bom? Beleza? Vamos lá, então. Pretéritos imperfeitos.